Você consegue imaginar o que aconteceria se amanhã o mundo inteiro virasse as costas para o Brasil? Ou melhor, e se o Brasil virasse as costas para o mundo? O que aconteceria se as décadas de investimentos, parcerias e acordos fossem rasgadas em um único dia? Este não é um vídeo de ficção científica. É uma análise profunda sobre o poder que o Brasil tem e que talvez nem nós mesmos conheçamos. A história que vou contar é um drama real sobre poder, orgulho e soberania, um evento chocante que fez o equilíbrio econômico do planeta tremer em seus alicerces. Imagine por um instante a confiança construída ao longo de gerações desmoronando com o som de um estalo. Imagine a economia de um gigante sendo forçada a se ajoelhar. Tudo começou de forma silenciosa, quase imperceptível. Numa manhã qualquer, em um arranha-céu na Avenida Paulista, escritórios de multinacionais foram invadidos por uma onda de auditorias fiscais e ambientais, sem aviso, sem sequer uma razão clara. No dia seguinte e no dia depois desse, uma força invisível parecia estar, aos poucos, sufocando a respiração dessas corporações. Funcionários exaustos, fábricas paralisadas, contratos cancelados subitamente. E um vazio de explicações que se infiltrava no dia a dia. Até que finalmente o limite foi atingido. Em um movimento coordenado e implacável, as maiores corporações do mundo tomaram uma decisão: o cancelamento de todos os contratos. A retirada completa do Brasil. No momento em que essa notícia se espalhou, a economia global começou a desmoronar, silenciosa, mas implacavelmente. Fábricas pararam em todo o mundo, o desemprego global disparou, as bolsas de valores despencaram e o ar das grandes capitais mundiais se encheu de um desespero frio. Mas isso não foi um mero problema econômico. Foi algo mais profundo, mais pesado. É uma história sobre o colapso que ocorre no exato momento em que se deixa de acreditar. Por que as corporações estrangeiras, os gringos, viraram as costas para o Brasil de forma tão silenciosa e fria? Qual foi a verdadeira razão por trás disso? E por que o Brasil, com uma ousadia nunca antes vista, não percebeu? Ou não se importou? Com o perigo até ser tarde demais? Esta história é um drama real que retrata o fim da confiança que abalou uma nação. E o mundo? Se você tiver a coragem de assistir até o final, entenderá o que esta narrativa está tentando nos dizer. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você receberá automaticamente vídeos como este que te farão pensar. E claro, deixe o seu like para apoiar nosso trabalho. Agora prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir vai mudar sua percepção sobre o Brasil para sempre. Naquela manhã, o escritório da filial brasileira de uma gigante multinacional europeia, em São Paulo, respirava a normalidade de sempre. O aroma de café fresco, o som suave dos teclados, o farfalhar de papéis sendo organizados. Ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que aquele dia seria especial. Pelo contrário, muitos sentiam que as relações entre o capital internacional e o Brasil viviam um momento de paz e prosperidade raramente visto na história. Tiago, um dos analistas locais mais promissores, sentiu uma estranha inquietação no fundo do peito assim que chegou ao escritório. Ele não sabia explicar o motivo. Apenas sentia que algo estava diferente. Do lado de fora da janela, o sol da manhã refletia nos vidros dos arranha-céus da Paulista, mas até mesmo aquela luz parecia opaca, sem vida. Ele teve a impressão de ouvir o som distante de uma sirene de ambulância, mas não tinha certeza se era real ou apenas um eco em sua mente ansiosa. Foi então que o telefone em sua mesa vibrou suavemente. Pensando ser uma ligação de rotina, Tiago atendeu. No instante seguinte, suas sobrancelhas se franziram. Senhor Tiago, a Receita Federal e uma equipe do IBAMA estão na recepção. Estão solicitando acesso imediato. A voz da recepcionista tremia. Uma auditoria por si só não era algo tão raro. Mas Tiago sentiu um calafrio. A notificação era absurdamente súbita. Geralmente, tais visitas eram agendadas com semanas de antecedência. Quais departamentos exatamente? Ele perguntou, tentando manter a calma. Todos, senhor. Fiscal, ambiental, trabalhista. Parece uma força-tarefa.
Mesmo depois de desligar o telefone, a inquietação em seu peito não diminuiu. Naquele momento, porém, ninguém sabia. Ninguém poderia imaginar que aquele pequeno incômodo era, na verdade, o primeiro sinal, a primeira engrenagem a girar e que mais tarde levaria todo o sistema ao caos. Passava pouco das 10 da manhã quando vários uniformes desconhecidos surgiram na entrada do escritório. Não era apenas a Receita Federal ou o IBAMA. Eram fiscais do Ministério do Trabalho, da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros. Departamentos que normalmente jamais chegariam juntos, agora avançavam em uma fila organizada e intimidadora. A atmosfera de produtividade se desfez, substituída por um silêncio chocado. O que está acontecendo? Um sussurro correu pelo escritório. Os funcionários olhavam, atônitos. Os fiscais, com expressões impassíveis, apresentaram seus mandados e entraram sem dizer uma palavra. Seus movimentos eram tão coordenados que pareciam seguir um roteiro pré-estabelecido. Da sala de reuniões, ouvia-se a voz abafada dos diretores tentando lidar com a situação. Mas para Tiago, o conteúdo da conversa era inaudível. Apenas o tremor na voz de seu chefe, um executivo alemão que sempre fora a personificação da calma, ficou gravado em sua mente. Algo está errado. Não, mais do que errado, está esquisito demais. Mas naquela fase, ninguém conseguia entender a verdadeira natureza do que estava acontecendo. Talvez seja só um problema burocrático, um mal-entendido, um pensamento otimista tentou se firmar na mente de alguns. Contudo, no final daquele dia, o primeiro relatório enviado à sede da empresa em Berlim continha uma frase curta e sombria: "Esta não é uma auditoria de rotina. É o começo de alguma coisa." Ninguém, em lugar nenhum, ainda conseguia compreender o significado completo daquela frase. Mas aquele incômodo, aquela estranheza, foi o primeiro som do gigantesco deslizamento de terra que mais tarde abalaria não apenas a economia brasileira, mas o mundo inteiro. Na manhã seguinte, o escritório estava imerso em uma atmosfera pesada, completamente diferente do dia anterior. Os funcionários falavam pouco. O som das conversas animadas da equipe de vendas havia desaparecido. O silêncio pairava, pois ninguém sabia como interpretar os acontecimentos do dia anterior. Quando Tiago estava prestes a ligar seu computador, o telefone tocou novamente. Uma premonição terrível percorreu seu corpo. Ao atender, ele prendeu a respiração ao ouvir a primeira frase da recepcionista. "Senhor, eles voltaram. Estão dizendo que a auditoria continua hoje." Voltaram? Mas quais departamentos desta vez? Os mesmos de ontem, senhor. Receita, IBAMA, Ministério do Trabalho. Todos disseram que o horário de chegada é indeterminado. Os olhares de todos os funcionários se voltaram para Tiago. Ele pousou lentamente o fone no gancho. Apenas por sua expressão, todo o escritório entendeu a gravidade da situação. Aquilo era normal. Aquilo era um ataque. Passava das 11 da manhã quando a mesma fila de uniformes, na mesma ordem, entrou no escritório. Parecia um ritual macabro. Cada vez que pediam um documento, Tiago perguntava o motivo. Mas a resposta era sempre a mesma, fria e desprovida de emoção: "Este é um procedimento padrão. Por favor, coopere." A razão nunca era dada. E era esse silêncio que tornava a situação ainda mais bizarra. A investigação absurda continuou pela tarde. Em um canto do escritório, o chefe de produção, um japonês chamado Kenji, alterou a voz, algo que ninguém jamais tinha visto. "Por que precisam deste relatório de novo? Nós já entregamos o mesmo documento ontem." O fiscal, sem sequer fazer contato visual, respondeu com uma calma assustadora: "O caso de ontem é diferente. Esta é uma nova verificação." Não era um grito, mas uma declaração fria, sem o menor traço de emoção. E isso era o mais assustador de tudo. Às 3 da tarde, em meio à atmosfera atordoada, um jovem estagiário murmurou na copa: "Gente, será que eles estão mirando só as empresas gringas?" A frase congelou o ar da sala. Ninguém podia negar. Mas ninguém podia confirmar também. Não havia provas.
Apenas um sentimento crescente de que estavam sendo caçados. No final do expediente, um dos funcionários brasileiros se aproximou discretamente de Tiago e sussurrou: "Tome cuidado, Tiago. Tem um boato estranho circulando no nosso setor. Dizem que a vigilância sobre as multinacionais aumentou muito." Um arrepio percorreu a espinha de Tiago. A dúvida de ontem à normalidade de hoje, o boato que acabará de ouvir. Os pontos ainda não se conectavam para formar uma linha clara. Mas uma certeza sinistra, a de que algo terrivelmente preciso estava se movendo nos bastidores, permaneceu em seu peito. Naquela noite, o relatório enviado à sede em Berlim continha palavras mais fortes do que o anterior. Isto não é um evento acidental. Existe uma vontade deliberada por trás dessas ações. O significado dessa frase ainda não podia ser explicado por ninguém. Mas os eventos estranhos daquele dia foram o segundo presságio do colapso monumental que estava por vir. A cadeia de eventos inquietantes que começou silenciosamente já não podia mais ser detida por ninguém. 3 dias depois, a atmosfera no escritório, que normalmente já teria se recuperado, estava ainda mais pesada e sombria. Os movimentos dos funcionários eram desajeitados, e todos observavam o ambiente discretamente, como se uma rede invisível estivesse envolvendo toda a empresa. Passava das 9 da manhã quando o celular de Tiago vibrou. Era uma ligação do gerente do armazém local na Zona Franca de Manaus. Tiago. Eles chegaram aqui também. O IBAMA e a Receita estão auditando nosso centro de distribuição. Com uma sensação de aperto na garganta, Tiago se levantou abruptamente. Hoje de novo. Em Manaus, a palavra coincidência já não saía da boca de ninguém. De quais órgãos eles são? Perguntou Tiago, já sabendo a resposta. Vigilância Sanitária e Bombeiros, além do IBAMA e da Receita. Tiago, um armazém como o nosso nunca recebe a visita desses 4 órgãos ao mesmo tempo. É bizarro. A estranheza da situação era evidente no tremor da voz do gerente. O que eles estão pedindo? Documentos. Mas são exatamente os mesmos que enviamos para a matriz na semana passada. E eles não dão nenhuma justificativa. Do outro lado da linha, o gerente do armazém soltou um suspiro de exaustão. Sinceramente, está impossível trabalhar. Hoje, todos os nossos carregamentos para exportação foram paralisados. Por um instante, a mente de Tiago ficou em branco. Paralisados. A palavra ecoava. Na mesma hora, em outra unidade, uma situação ainda mais grave estava se desenrolando. Na fábrica de componentes eletrônicos em Campinas, peças que estavam prestes a ser finalizadas foram confiscadas sob o pretexto de inspeção de qualidade, e simplesmente não foram devolvidas. O diretor da fábrica, o Sr. Bastos, o engenheiro que dedicara 30 anos à empresa, ligou para Tiago desesperado. Eles não devolvem, Tiago. Como assim não devolvem? Ele quase gritava. Eles dizem que a reanálise vai demorar. E não nos deram um prazo, explicou Bastos, sua voz falhando. Aquelas peças eram essenciais para um produto cujo lançamento estava agendado para a semana seguinte. Mas não vamos conseguir cumprir o prazo de entrega, exclamou Tiago. As multas contratuais serão gigantescas. Do outro lado da linha, Bastos baixou o olhar, mesmo que Tiago não pudesse ver. Sua voz tremia. Tiago, o clima na fábrica está insuportável. Até os funcionários brasileiros estão com medo. Eles dizem que sentem como se estivessem sendo vigiados o tempo todo. Sinceramente, todos estão no limite. Foi nesse exato momento que a porta do escritório na Paulista se abriu com um som pesado. De novo. Os uniformes. De novo. Vários órgãos diferentes. De novo. As mesmas expressões vazias. Naquele instante, a espinha de todos os funcionários enrijeceu. Os fiscais caminhavam metodicamente, solicitando documentos com a mesma frieza. Nos papéis entregues ontem, e até nos da semana passada, haviam sido coladas etiquetas vermelhas com anotações, itens não conformes com o padrão. Reenvio necessário para verificação.
Mas os padrões mencionados eram normas que até o dia anterior simplesmente não existiam. Tiago, reunindo coragem, questionou um dos fiscais: qual é o objetivo disso? Onde está o problema exatamente? O fiscal olhou para Tiago uma única vez. Mas não havia emoção em seus olhos. Estamos apenas seguindo os procedimentos estabelecidos. O tom de sua voz não deixava margem para explicações. À tarde, a situação finalmente começou a afetar a sanidade dos funcionários. O som da impressora parando assustava as pessoas. O toque do telefone gerava reações exageradas. Todos se encolhiam ao menor estímulo. As conversas desapareceram, as risadas se extinguiram e as reuniões aconteciam em um silêncio glacial. E no final daquele dia, o relatório enviado à sede central foi concluído com uma frase que parecia tremer: as operações de campo não estão mais funcionando normalmente. Existe uma pressão clara e direcionada apenas às empresas estrangeiras. Se nada for feito, o risco de danos graves é iminente. Nesse ponto, ninguém ainda sabia o verdadeiro motivo. Ninguém havia percebido, mas o colapso já havia começado. Certa manhã, o celular de Klaus, diretor de projetos de um gigantesco consórcio alemão de infraestrutura, tocou. Era uma ligação de um órgão do governo brasileiro. Após um cumprimento protocolar, o conteúdo abrupto da mensagem fez Klaus duvidar do que ouvia. As condições de licenciamento para o seu projeto de energia eólica no Nordeste foram alteradas. Será necessário reapresentar toda a documentação. Klaus ficou sem palavras. A razão da mudança não foi explicada. Documentos que até ontem estavam perfeitamente em ordem, hoje eram considerados inadequados. Isso é estranho, ele argumentou. Nós passamos meses alinhando cada detalhe desses documentos com os seus próprios técnicos. Já tínhamos a aprovação final. A voz do outro lado da linha veio fria como gelo: os regulamentos foram atualizados. Quando? Perguntou Klaus incrédulo. Ontem. Ontem. O timing era perfeito demais para ser coincidência. Parecia que alguém havia antecipado os movimentos do consórcio e mudado as regras de propósito. Klaus sentiu o rosto esquentar. Isso não era uma simples alteração. Era um ataque direto à base do projeto. Naquela tarde, o telefone tocou novamente. Os critérios de avaliação de impacto ambiental também foram tornados mais rigorosos. Será necessário reapresentar o estudo. Um calafrio percorreu a espinha de Klaus. Pelos critérios antigos, o projeto seria aprovado sem problemas. Mas as novas regras exigiriam uma revisão completa do design, desde a fundação das turbinas. O novo projeto significaria custos adicionais astronômicos e meses de atraso. Significava um prejuízo de centenas de milhões de euros. Klaus convocou sua equipe para uma reunião de emergência. Ele espalhou os novos documentos sobre a mesa. Todos os presentes tinham uma expressão de perplexidade no rosto. As condições do planejamento mudaram de novo. E a avaliação ambiental também. O que até ontem estava certo, hoje está errado. E a única justificativa é que as regras mudaram. Ponto. As letras nos documentos pareciam pesar sobre a sala, oprimindo o ar. O projeto do consórcio já envolvia parcerias com grandes empresas brasileiras, e dezenas de fornecedores locais já haviam investido capital e iniciado a mobilização. Agora tudo aquilo recebia um balde de água fria por uma canetada do governo. Klaus cerrou os dentes e disse lentamente: com estas novas condições, o projeto se torna inviável. A borda de um dos relatórios sobre a mesa vibrava sutilmente. Era a prova de que a mão de alguém tremia. Mas os problemas não pararam por aí. Na semana seguinte, relatórios semelhantes começaram a chegar de outros departamentos. A licença de importação dos nossos equipamentos foi cancelada. Disseram que não podem informar o motivo. Para reaplicar, exigiram uma nova taxa de análise 10 vezes maior que a original. Apontaram que o formato dos nossos formulários estava desatualizado. Mas o mais irônico era que o próprio governo brasileiro havia criado aquele formato. Klaus, ao receber essas notícias, levou as mãos à cabeça.
Se isso continuar, o projeto não vai avançar um único centímetro. Naquele instante, um de seus subordinados disse com a voz baixa: Senhor Klaus, estamos sendo alvo. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Ninguém podia argumentar. Os fatos estavam esmagando a realidade. Naquela noite, Klaus ficou até tarde no escritório, olhando para a pilha de documentos em sua mesa e suspirando profundamente. Ele se virou para o computador e começou a redigir seu relatório para a sede em Munique. Devido a repetidas e injustificadas mudanças nos critérios regulatórios, o projeto sofre um atraso significativo. A abordagem do lado brasileiro carece de racionalidade e sugere a possibilidade de pressão intencional. A equipe está em desordem e o moral está extremamente baixo. A mão que clicou no botão enviar tremia ligeiramente. E aquele tremor não era apenas de Klaus. Era de todos no campo, engolidos por um medo que não conseguiam nomear. Na manhã seguinte, o telefone de Klaus tocou. Haverá uma auditoria adicional na próxima semana. Klaus perguntou: que tipo de auditoria? Uma revisão completa da viabilidade do projeto. Sua respiração parou. Revisão completa. Isso significava voltar à estaca zero. Era como se alguém, de um lugar invisível, estivesse puxando os fios, manipulando o jogo. Klaus entendeu. Isso não era mais coincidência. Era o prelúdio de um colapso gigantesco, um som de passos da ruína que se aproximava de forma inexorável. Enquanto o caos se instalava no projeto de infraestrutura em outro lugar, uma situação ainda mais grave se desenrolava silenciosamente. Um projeto multibilionário de uma montadora francesa em parceria com o Brasil para desenvolver a nova geração de motores híbridos a etanol. A mídia de ambos os países celebrava a parceria como um símbolo de inovação, a chave para o futuro da indústria automobilística. Mas nos bastidores, uma bomba-relógio que ninguém esperava estava prestes a explodir. Certa manhã, um e-mail chegou à caixa de entrada de Jean-Pierre, o diretor executivo da operação no Brasil. O remetente era o parceiro estratégico do governo brasileiro. O assunto era curto: aviso importante. Jean-Pierre abriu o e-mail com displicência. Mas ao ler o conteúdo, sentiu todo o sangue de seu corpo gelar. Por meio deste, informamos que o contrato de joint venture está rescindido. A decisão baseia-se em uma reavaliação de interesses estratégicos nacionais, conforme novas diretrizes internas. Detalhes adicionais não serão fornecidos. Apenas 2 linhas. Mas o peso daquelas 2 linhas era inimaginável. Com os dedos trêmulos, Jean-Pierre ligou para seu contato no governo. O que significa isso? Deve haver algum engano. A voz do outro lado da linha era surpreendentemente calma, quase robótica. É uma decisão final. A documentação formal será enviada em breve. Mas preciso de uma explicação. Isso é repentino demais. Devido às novas diretrizes de soberania, não podemos divulgar os detalhes. Recusem explicar. Nenhuma margem para questionamento. Uma ruptura total. Mas a crise não terminou aí. Enquanto Jean-Pierre tentava processar o choque, uma chamada de emergência veio da sede em Paris. Tivemos uma perda massiva de ativos. O prejuízo com o cancelamento deste contrato é estimado em 1,5 bilhão de euros. 1,5 bilhão de euros. Uma quantia que representava um golpe devastador não apenas para a montadora, mas para toda a sua cadeia de fornecedores. Jean-Pierre, olhando para o relatório financeiro em sua sala de reuniões, murmurou para si mesmo, atordoado: isso não foi um acidente. Foi um ato de destruição deliberada. O projeto já estava em fase avançada, com investimentos colossais já realizados. O lado brasileiro simplesmente descartou tudo, rasgando o contrato unilateralmente. Na reunião de emergência em Paris, os rostos dos diretores estavam mais sombrios do que nunca. Um cancelamento de contrato sem explicação é inaceitável no mundo corporativo. É incompreensível, disse um deles. Não há espaço para negociação? Perguntou outro.
Os relatórios do Brasil dizem que a atitude deles se tornou fria e hostil da noite para o dia. Algo está acontecendo. Alguém está por trás disso. Quanto mais discutiam, mais uma atmosfera sufocante tomava conta da sala. Enquanto isso, na fábrica no Brasil, uma cena ainda mais anormal se desenrolava. As linhas de fornecimento de peças foram interrompidas e os equipamentos caríssimos estavam parados, em silêncio. Sindicatos locais subitamente iniciaram greves inesperadas, e o pátio da fábrica virou um caos. Os funcionários brasileiros com rostos assustados imploravam a Jean-Pierre: Senhor, podemos perder nossos empregos. Temos família, temos filhos. Por favor, nos proteja. Ao ouvir aquelas vozes, o coração de Jean-Pierre afundou. Não era mais apenas um problema da empresa. Estava se expandindo para uma perda social, envolvendo as pessoas que trabalhavam ali e suas famílias, a comunidade local. Naquela madrugada, ao redigir seu relatório para a sede, Jean-Pierre usou, pela primeira vez, palavras fortes. Assim como o consórcio alemão, nossa empresa também está sob uma pressão inexplicável. As ações do lado brasileiro carecem de coerência e parecem ter uma intenção hostil. Somos forçados a concluir que isso não é um problema isolado, mas uma pressão abrangente contra o capital estrangeiro. Relendo o texto, Jean-Pierre mordeu o lábio. Naquele momento, as corporações internacionais ainda não haviam escolhido revidar. Mesmo assim, a sombra de uma destruição gigantesca à espreita nos bastidores ganhava contornos cada vez mais nítidos. E mais tarde, este incidente do contrato se tornaria o gatilho decisivo que destruiria de vez o equilíbrio das relações econômicas do Brasil com o mundo. A contagem regressiva para o colapso já não podia ser parada. Consórcios alemães, montadoras francesas, gigantes da tecnologia, e quase todas as empresas estrangeiras de médio porte que operavam no Brasil começaram a sentir a pressão inexplicável. Mas os funcionários locais que estavam no centro do furacão sentiam a anormalidade em seus próprios corpos. Numa manhã fria de inverno, Tiago, a caminho do escritório no metrô, viu seu próprio reflexo na janela do vagão. Olheiras profundas, uma expressão tensa. Sem perceber, ele se deu conta de que estava sendo encurralado. Ao chegar ao escritório, vários colegas já estavam debruçados sobre suas mesas, esmagados pela fadiga e pela tensão. A auditoria de ontem durou 10 horas, disse uma colega. Não consegui ir para casa. Minha família ficou preocupada, meu filho me ligou e eu não pude atender. Sua voz era fraca e trêmula. Naquele momento, uma chamada de emergência veio de Kenji, o gerente da fábrica. Tiago, a fábrica parou. Completamente. Como assim? As peças não foram devolvidas? Não é só isso. Hoje, fiscais do IBAMA, dos bombeiros e do Ministério do Trabalho chegaram ao mesmo tempo e ordenaram a paralisação de todas as linhas de produção. Sem dar motivo. A voz de Kenji, do outro lado da linha, era quase um grito de desespero. Os funcionários aqui estão todos chorando. É impossível trabalhar assim. Ninguém mais entende o que está acontecendo. Tiago cerrou o punho. Ele não conseguia distinguir se o que sentia era raiva ou medo. Naquela tarde, finalmente, um dos funcionários locais desabou. Durante o trabalho, ele perdeu a consciência subitamente e caiu no chão. O som da sirene da ambulância cortou o ruído da cidade, e as luzes vermelhas piscavam do lado de fora da janela do escritório. Ninguém disse uma palavra. O medo e a impotência esmagavam seus peitos, e eles só conseguiam ficar parados, assistindo. Naquela noite, o diretor-geral no Brasil enviou um comunicado de emergência para a sede global. A saúde mental e física dos nossos funcionários locais não aguenta mais. As operações estão completamente paralisadas e não conseguimos mais garantir a segurança da nossa equipe. Solicitamos uma decisão da matriz com urgência. Este relatório sobre a situação anormal se tornou o gatilho que selaria o destino das empresas estrangeiras no Brasil. Na mesma hora, no andar da diretoria da sede global, em uma reunião de crise convocada às pressas, pilhas de documentos vindos do Brasil estavam espalhadas pela mesa.
Gráficos mostrando o número anormal de auditorias, registros das mudanças repentinas nas normas governamentais, notificações de cancelamento de contratos, fotos de produtos não devolvidos, relatórios sobre a exaustão dos funcionários, atestados médicos de quem havia desmaiado. A cada página virada, um silêncio opressor dominava a sala. O simples som de virar uma folha parecia frio e agourento. Os diretores, mesmo assim, continuavam a ler os documentos com calma. Mas em seus olhos havia uma mistura clara de raiva e desapontamento. O presidente do conselho finalmente quebrou o silêncio. Isto não é um mero problema. Não há dúvida de que alguém está, intencionalmente, usando as empresas estrangeiras como alvo. Ninguém contestou. Os fatos eram irrefutáveis. Em seguida, outro diretor fechou um dossiê e disse com a voz pesada: nesta situação, até a vida dos nossos funcionários está em risco. O que devemos proteger não é o lucro, mas as pessoas. Todos na sala de reuniões assentiram. Naquele instante, a liderança global das multinacionais despertou. As décadas de relações construídas, os bilhões investidos, os milhares de empregos gerados. Colocando tudo isso na balança, ficou claro o que precisava ser protegido. O presidente anunciou solenemente: amanhã, decidiremos tudo. É hora de mostrar nossa posição como empresas globais. Assim, a preparação para a decisão histórica que viria a seguir começou. Mas, nesse ponto, o lado brasileiro ainda não havia percebido. Eles não entendiam o peso do gatilho que haviam puxado. E não imaginavam a dimensão da destruição que viria quando as maiores forças econômicas do mundo decidissem agir a sério. A sombra do colapso já estava logo ali. Na manhã seguinte, na sala de reuniões da diretoria global, uma tensão diferente de qualquer outra pairava no ar. Nem mesmo o som do ar-condicionado era audível. Todos estavam sentados em silêncio, olhando para um único ponto. No centro da mesa, os volumosos relatórios vindos do Brasil estavam empilhados. Gráficos de auditorias, notificações de mudanças de regras, contratos rasgados, fotos de produtos abandonados, atestados médicos, relatos das vozes assustadas dos funcionários. Aquilo não era um simples material de negócios. Era o registro de um colapso. O presidente do conselho se levantou lentamente e olhou para a pilha de documentos. Senhoras e senhores, o que temos aqui são fatos. Não são interpretações, não são desculpas. É a verdade que nossos funcionários nos enviaram, arriscando suas próprias vidas. A atmosfera na sala tremeu ligeiramente. Não podemos ignorar esta situação. Há algo que devemos proteger antes do lucro. Se continuarmos assim, a segurança de nossos funcionários não pode ser garantida. Um dos diretores levantou a mão silenciosamente. Ainda existe a possibilidade de uma nova negociação com o lado brasileiro? O presidente balançou a cabeça negativamente. Um movimento sem hesitação. Segundo os relatórios de campo, já tentamos o diálogo várias vezes. Mas o lado brasileiro não muda de atitude, pelo contrário, a hostilidade só aumenta. Em seguida, outro diretor, segurando um documento com força, disse: isto não é mais sobre resolver um problema. É sobre o colapso da confiança. Para uma empresa, uma relação onde a confiança foi perdida é impossível de se reconstruir. Esta única frase mudou decisivamente o clima na sala. Os diretores começaram a falar, um após o outro. Os prejuízos só aumentam. Precisamos agir rapidamente. O estado mental dos nossos funcionários locais está no limite. Não podemos continuar com isso. A situação é anormal. Não é normal. O lado brasileiro já não tem respeito nem sinceridade para com as nossas empresas. Finalmente, o presidente respirou fundo e proferiu as palavras. É hora da decisão. A sala ficou em silêncio absoluto. Era como se o ar e o tempo tivessem congelado juntos. E então o presidente declarou com força: vamos rescindir todos os contratos. Executaremos a retirada completa do Brasil. Naquele instante, todos na sala sentiram lentamente. Ninguém se opôs. Ninguém hesitou.
A decisão era, a essa altura, inevitável. A razão da retirada será declarada de forma clara, sem deixar qualquer margem para negociação. Não importa como eles reajam. Nós, como empresas, protegeremos o que devemos proteger. A expressão no rosto dos diretores era unânime. Não era raiva nem ressentimento. Era uma expressão de orgulho. E no dia seguinte, uma notificação oficial foi enviada para os órgãos governamentais brasileiros, para as empresas parceiras, para todas as entidades relacionadas. O texto era curto, conciso e definitivo. A partir de hoje, todos os contratos com suas organizações estão encerrados. A causa é o colapso fundamental da relação de confiança. Não há espaço para renegociação. Apenas algumas linhas. Mas aquelas poucas linhas causariam um choque gigantesco em todo o Brasil. Os executivos das empresas brasileiras que receberam a notificação entraram em pânico. O governo brasileiro convocou reuniões de emergência. A mídia noticiou em uníssono: empresas estrangeiras anunciam retirada em massa. Impacto grave na economia brasileira. Os parceiros brasileiros, em desespero, enviaram pedidos de desculpas, executivos voaram para a Europa e Estados Unidos na tentativa de negociar, mas a resposta do outro lado era sempre a mesma: não há espaço para negociação. As ligações não eram atendidas, os e-mails eram visualizados, mas não respondidos. Pedidos de reunião foram completamente recusados. O lado brasileiro pela primeira vez entendeu: as corporações estavam falando sério. Mas esse entendimento veio tarde demais. A partir daqui, começaria o desmoronamento econômico que engoliria todo o Brasil. O choque da retirada das empresas estrangeiras se espalharia por todos os cantos da sociedade brasileira, mudando a economia, o emprego, a vida e até mesmo o humor da nação, em uma representação espetacular do que estava por vir. Na manhã seguinte ao anúncio da retirada, a Bolsa de Valores de São Paulo exibiu um comportamento bizarro desde a abertura. As ações de empresas relacionadas despencaram, uma após a outra. Empresas de manufatura, do setor imobiliário, fornecedores de peças, empresas de logística, instituições financeiras. Os números vermelhos se alinhavam nos painéis e os alarmes de circuit breaker soavam continuamente nas corretoras. Um analista com o rosto pálido murmurou: o impacto da retirada é maior do que imaginávamos. Isso não é normal. Quase ao mesmo tempo, as linhas de produção das principais montadoras de automóveis do país pararam subitamente. O fornecimento de componentes essenciais vindos do exterior foi completamente cortado. As peças não chegam. A linha está parada. Não há previsão de retorno, gritava um gerente de fábrica. Os trabalhadores atônitos apenas observavam, impotentes. Se a linha para, a produção é zero. Se a produção é zero, a empresa não gera receita. Alguns dias assim seriam suficientes para esgotar a saúde financeira de qualquer companhia. A diretoria tentou desesperadamente contatar seus fornecedores, mas a resposta era sempre a mesma: a decisão já foi tomada. Era uma frieza comparável a uma muralha de aço. Pouco depois, uma crise se instalou no Porto de Santos. Cargas de exportação destinadas a parceiros estrangeiros foram canceladas em massa, e contêineres empilhados permaneceram imóveis no pátio. Não há ordem para embarcar. As reservas das companhias de navegação desapareceram, dizia um funcionário. Eles não conseguiam entender a situação, apenas se olhavam com ansiedade. Nos centros urbanos, a anormalidade também se espalhava. A logística travou e as prateleiras das lojas começaram a esvaziar. Componentes eletrônicos, equipamentos médicos, materiais industriais fornecidos por empresas estrangeiras desapareceram subitamente do mercado. Quando chega o novo estoque? Perguntavam os clientes. Desculpe, não temos previsão, respondiam os vendedores, curvando a cabeça repetidamente. Mas o impacto mais grave foi no emprego. Apenas 48 horas após o anúncio da retirada, 3 das principais fábricas do país foram forçadas a encerrar suas operações. Funcionários efetivos contratados e terceirizados, um total de mais de 27 mil pessoas, foram imediatamente afetados.
Os telejornais mostravam diariamente trabalhadores desolados em frente aos portões da fábrica. Eu tenho 3 filhos. O que eu faço agora? Dizia um. Trabalhei aqui por 30 anos. Perder o emprego de repente. Não vou encontrar outro lugar. Quando o repórter aproximava o microfone, todos desabavam em lágrimas. Algumas semanas depois, 420 mil pessoas na indústria, 330 mil na logística e 180 mil no setor de tecnologia, um total de quase 900 mil pessoas, haviam perdido seus empregos. Uma perda de empregos dessa magnitude em um período tão curto normalmente só acontece em tempos de guerra ou desastres naturais. Mas isso foi causado apenas pela saída de empresas. Não apenas as grandes, mas as pequenas e médias empresas também entraram em colapso. Sem os gringos, a nossa empresa acaba. 80% dos nossos clientes eram eles, lamentava o dono de uma pequena metalúrgica. Um efeito dominó de falências começou a engolir até as cidades do interior. A mídia brasileira, que inicialmente classificou a atitude das corporações como uma reação exagerada, rapidamente mudou de tom. O impacto era grande demais para ser negado. O governo convocou uma coletiva de imprensa de emergência. O ministro da Economia, com uma expressão sombria, disse com a voz trêmula: a situação econômica atual é extremamente severa. Estamos considerando medidas de apoio ao emprego, mas há limites. A ansiedade da população estava prestes a explodir. Em entrevistas de rua no dia seguinte, vozes como esta se multiplicaram. Eu nunca pensei que eles realmente fossem sair todos de uma vez. É o resultado da abordagem arrogante do nosso governo. Eles já pediram desculpas, deveriam perdoar. A economia vai quebrar. O que o governo estava fazendo, afinal? O que se espalhava entre o povo era uma mistura de orgulho ferido, medo, resignação e confusão. Mas mesmo nesse ponto, o Brasil ainda não havia compreendido o verdadeiro inferno. As empresas estrangeiras não apenas se retiraram. Ao mesmo tempo, elas estavam redirecionando todas as suas rotas de investimento e fornecimento para o Sudeste Asiático, removendo completamente o Brasil do seu mapa econômico. Não foi uma simples retirada. Foi um divórcio silencioso. E este impacto se espalhou para a comunidade internacional, deixando uma ferida fatal na reputação do Brasil. Ou assim parecia. Uma semana depois que a retirada das empresas estrangeiras atingiu a sociedade brasileira, o caos popular atingiu seu auge, e o noticiário econômico cobria o assunto como manchete principal todos os dias. Mas o verdadeiro choque começou a partir daí. As agências de classificação de risco internacionais, de repente, rebaixaram a nota de crédito do Brasil para o nível de alerta. O relatório, observado por investidores de todo o mundo, afirmava: foram confirmadas inúmeras ações do governo brasileiro que carecem de transparência. A retirada em massa das empresas estrangeiras é um caso que simboliza a opacidade do ambiente de negócios no Brasil e pode ter um impacto grave nas decisões de investimento de empresas estrangeiras. Eram apenas algumas linhas. Mas essas linhas geraram uma desconfiança em cadeia na comunidade internacional. O influente jornal de economia americano publicou uma matéria de capa sobre o Brasil com a manchete: a perda da confiança, o maior risco de uma nação. Uma publicação financeira europeia foi ainda mais dura. Há muitas indicações de que por trás da retirada das empresas está a gestão desleal do governo brasileiro. O Brasil está se tornando o mercado mais imprevisível da América Latina. Os artigos se espalharam rapidamente e os investidores estrangeiros começaram a retirar seu capital do mercado brasileiro. A participação de capital estrangeiro despencou, e o real sofreu uma desvalorização acentuada em poucos dias. O preço das ações caía. O capital era retirado. As empresas sofriam. O emprego era perdido. Um ciclo vicioso completo. E internamente a política começou a ruir. No Congresso, o governo e oposição se enfrentavam ferozmente, culpando-se mutuamente. Isso é um fracasso diplomático do governo atual. Não, a responsabilidade é do governo anterior, que permitiu auditorias abusivas. Quem irritou as multinacionais? Gritos eram trocados, o plenário virou um caos, e as sessões foram suspensas.
O povo assistia a tudo pela TV com profunda decepção. A divisão também começou nas ruas. Um cidadão dizia: a retirada das empresas foi merecida. Se o governo é tão arrogante, é natural que elas fujam. Outro rebatia: não, as empresas também foram frias demais. Já que pedimos desculpas, elas deveriam voltar. Do contrário, a nossa região vai entrar em colapso. Um terceiro homem intervinha: elas não vão voltar tão fácil. Fomos nós que quebramos a confiança. A atmosfera nas praças se tornava tensa, e as pessoas jogavam suas opiniões umas contra as outras, com uma raiva sem motivo aparente. Era como se o país inteiro tivesse perdido o rumo. Enquanto isso, as empresas estrangeiras já haviam passado para a próxima fase. No dia seguinte ao anúncio da retirada, elas anunciaram, uma após a outra, novos planos de construção de fábricas no Sudeste Asiático. Líderes de governos como Vietnã e Tailândia deram as boas-vindas às empresas, enfatizando a transparência de seu ambiente de negócios e uma gestão governamental honesta. Enquanto isso, algo inesperado começou a acontecer. O choque inicial no Brasil deu lugar a uma estranha calmaria, seguida por uma onda de orgulho nacionalista. Mas o verdadeiro terremoto estava acontecendo lá fora. A cadeia de suprimentos global de repente começou a apresentar rachaduras. Montadoras na Alemanha pararam suas linhas por falta de nióbio e outras terras raras que só o Brasil fornecia em escala. Gigantes do agronegócio nos Estados Unidos viram os preços da soja, do café e do suco de laranja dispararem. O fluxo global de minério de ferro foi interrompido, paralisando siderúrgicas na China. O mundo de repente acordou para uma realidade chocante: o Brasil não era apenas mais um mercado. Era a pedra angular da economia global. A narrativa mudou drasticamente. Deixou de ser sobre o colapso do Brasil e passou a ser sobre a crise mundial. Os telejornais agora mostravam o caos em outros países. O CEO de uma gigante automobilística alemã disse na TV: nós subestimamos a importância do Brasil. Tomamos seus recursos como garantidos. Esta é uma crise global que nós mesmos criamos. Abalado, o governo brasileiro, em um último esforço, buscou uma reunião extraoficial com os líderes das corporações. Foi 3 semanas após a retirada. A lista de ofertas era impressionante: impostos preferenciais, subsídios para o retorno, revisão de todas as normas e um pedido de desculpas oficial do presidente. Uma mudança de postura tão drástica era inédita para o Brasil. Mostrava o quão acuado o mundo estava. No entanto, a resposta que veio do Itamaraty, transmitida globalmente, chocou a todos. Não foi um pedido de desculpas, mas uma declaração de poder. A era da exploração acabou. O Brasil está aberto para parcerias, não para pilhagem. Nossa Amazônia, nosso povo e nossa soberania não estão à venda. Os termos do jogo mudaram. O mundo se adaptará ao Brasil, não o contrário. A sala de negociações congelou. Os líderes mundiais e o COR entenderam. O Brasil não estava blefando. Ele havia virado o tabuleiro. A crise interna brasileira foi dura, mas passageira. A crise de dependência do mundo em relação ao Brasil, no entanto, era estrutural e profunda. Por quê? A resposta estava em todas as pistas espalhadas desde o início. A auditoria surpresa não foi um ataque, foi uma afirmação. As mudanças de regras não foram assédio, foram a imposição de uma nova soberania. O cancelamento de contratos não foi hostilidade, foi o Brasil tomando o controle de seus recursos estratégicos. Tudo isso convergiu para um único significado: o que sustenta a economia global no fim das contas é a dependência de recursos e estabilidade que apenas um gigante como o Brasil pode oferecer. O que o mundo perdeu não foi o investimento no Brasil. Não foi a tecnologia ou os talentos brasileiros. O que eles perderam foi algo mais profundo: a ilusão de que podiam ditar as regras para o Brasil. Uma relação onde o poder é reequilibrado nunca mais volta a ser como antes. A ruína que começou com um pequeno incômodo na Avenida Paulista acabou envolvendo o mundo em uma sombra gigantesca, e foi o mundo que finalmente começou a entender o peso de suas ações.
No final da história, um grande empresário brasileiro, em uma entrevista, disse calmamente: as empresas estrangeiras não ficaram com raiva. Elas simplesmente perceberam que não mandavam mais em nada. Essa frase ecoou pesadamente por todo o país. Assim, esta longa história chega ao fim. Mas seu eco deve permanecer em sua mente. Os gringos acharam que estavam punindo o Brasil. Em vez disso, descobriram que só puniram a si mesmos. O Brasil passou por um período difícil, sim, mas foi o parto doloroso de uma verdadeira potência global. Agora eu te pergunto, será que o Brasil estava errado? Ou será que o mundo é que estava cego para o nosso verdadeiro poder? Deixe sua opinião nos comentários. Gostou do vídeo de hoje? Sua opinião e seus comentários são muito valiosos para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal